Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o nosso tradicional boletim de fechamento da soja, entendendo as movimentações lá na Bolsa de Chicago, entendendo o comportamento dos preços aqui no Brasil e hoje com boa notícia, pelo menos vinda lá dos Estados Unidos, altas importantes, significativas aí para a soja, soja subindo em torno ali dos 20 pontos nos primeiros vencimentos. A gente tem o setembro, por exemplo, trabalhando a 10,34, 10 dólares e 34 centes por bushel. Milho também sobe bem, mais de 7 pontos no dia de hoje nos principais vencimentos, ou seja, um dia que a gente obviamente precisa entender o que aconteceu e de que forma os preços foram estimulados lá na Bolsa de Chicago e se de fato é uma alta consistente. Para me ajudar nessa análise, está aqui comigo hoje o meu amigo Cristiano Palavro, direto lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E num dia aí interessante para ser analisado, afinal de contas, em torno aí de 20 pontos de alta para a soja, Cristiano. O que aconteceu no mercado hoje? Meu amigo Alexander, bom, voltar a falar contigo. Já tem alguns dias aí que a gente não comunicava aqui nas nossas entrevistas. Muito prazer falar contigo novamente. Boa tarde a todos. Vou repetir algo que eu falei para a Carla aqui na última vez que eu dei entrevista aqui no Notícias Agrícolas. Quando vocês me chamam, o Chicago sobe, viu? Pega aí o histórico que você vai ver, viu? Pé quente, hein, Mas Cristiano? pé quente, pé quente. Mas, meu amigo, um bom dia para Chicago hoje, né? A gente tem alguns fatores específicos no dia que vem trazendo um movimento de alta, mas antes de falar deles, eu queria reforçar um cenário que a gente já está observando já tem alguns dias e que foi consolidado na semana passada e que ainda vem trazendo reflexos até hoje. Primeiro ponto, Alexander, é que até nesse ano, na definição do momento em que a gente ia fazer o nosso tour de safra, a Pátria sempre faz um tour de safra nos Estados Unidos todos os anos. Esse ano a gente decidiu em junho e muitas vezes fomos questionados, né? Em junho é muito cedo, a safra está num desenvolvimento muito precoce ainda, né? Mas por que a gente foi em junho? Porque, na nossa visão, a área plantada era uma decisão mais importante nesse momento do que a produtividade. E nos primeiros levantamentos do USDA, a gente teve uma redução ali de 1.200.000 hectares na soja e agora no último relatório 2,5 milhões de hectares a menos. E isso confirmado pelo USDA na última semana, colocou os estoques americanos a níveis menores, inclusive, do que os estoques dessa safra, quando se projeta para 25, 26. Então, esse é um primeiro fator que, na minha visão, é responsável, inclusive, pelo movimento de suporte que é observado hoje. Claro que hoje tem fatores do dia, mas isso já vem se consolidando, essas altas, há mais de uma semana, desde o relatório da última terça-feira, confirmando que os Estados Unidos, mesmo com a melhor safra de todos os tempos, e eu posso afirmar isso, né, que pelos números do USDA, pelo que a gente vê em campo, pelo que a gente observa nos números do ProFarm Crop Tour, por exemplo, temos uma safra fantástica nos Estados Unidos. Mas com 2,5 milhões de hectares a menos, a produção norte-americana não está crescendo, os estoques norte-americanos não estão crescendo e nem os estoques mundiais estão crescendo para 2026. E isso por si só, na minha visão, na visão da Pátria, é um baita de um fator de suporte para a ponta Chicago. Voltando a hoje nós temos um movimento muito agressivo de alta para o óleo de soja está subindo quase 5%, baseado num fator que ainda não está decidido. Na verdade, existem ali uma longa discussão sobre as isenções de mistura de biocombustíveis nos Estados Unidos. Pequenas refinarias exigem do governo americano que essas isenções sejam aprovadas, porque para as pequenas refinarias, muitas vezes os custos dessas misturas ficam elevados, apertam muito as margens. Então, isso ainda não tem uma decisão final, mas pelos comunicados do governo Trump nessa semana, ele pode sim isentar as pequenas, mas não fazer essas isenções para grandes refinarias. Nessa incerteza, o mercado de óleo de soja subiu forte hoje, quase 5% de alta lá na ponta de Chicago, e isso ajudou nos preços da soja também. E um último fator que eu colocaria aqui, algo que você já comentou na abertura, nós tivemos uma venda de mais de 1.100.000 toneladas de soja norte-americana da safra nova, confirmada hoje, né? Toda quinta-feira sai um relatório de vendas semanais, um quinto de tudo que eles venderam no ano. Então, de fato, apesar do volume total de venda de soja americana da safra nova ainda estar lento, estar abaixo da média para esse período do ano, que na média dos últimos 7 anos aí eles já estariam com 11, 12 milhões de toneladas vendidas, ainda estão com 5,5, 5,6, mas a venda de hoje foi uma venda mais agressiva, não teve China ainda entre os destinos confirmados,
mas é um fator que também pesou aí para as altas desta quinta-feira, boas altas, 20 pontos acima. Realmente o mercado rompe uma resistência que estava difícil de romper já nas últimas semanas, que é essa casa aí dos 10,80 para o contrato H26, março 26, que é o principal aqui para nossa safra de verão que vai começar daqui a alguns dias. Muito bem. Bom, vamos então aos detalhes, né, Cristiano? Vamos lá. Essa questão dos estoques, vamos começar por eles. Isso traz alguma preocupação com o abastecimento ou a gente tem aí o Brasil como um grande substituto de mercado e no final das contas a oferta vai estar equilibrada em relação à demanda? Olha, o que que eu acho bastante interessante, Alexander, os Estados Unidos vai ter uma safra muito boa, como eu falei, produtividades recordes, mas não cresce a produção por lá por causa dessa redução de área. E o consumo dentro dos Estados Unidos hoje ele é avaliado como crescente e a própria exportação, por mais que esteja lenta até agora, se vier um acordo com a China, por exemplo, esse volume de vendas vai acelerar nos próximos meses. Então, o fato de os estoques americanos estarem caindo para o próximo ano nas estimativas atuais na minha visão, é um fator muito importante para a gente ter uma sustentação no mercado em Chicago. Eu lembro sempre que Chicago, apesar de ser a nossa baliza dos preços mundiais, ele reflete muito o mercado norte-americano. Muitas vezes os números brasileiros, apesar de sermos o maior produtor, de longe o maior exportador, muitas vezes a nossa safra é precificada nos prêmios, enquanto os Estados Unidos é a principal baliza para Chicago. Para quem lembra um pouquinho do histórico, 2023, pessoal, nós tínhamos um Chicago lá em janeiro de 15 dólares bushel. Veio uma safra muito boa no Brasil, os preços derreteram. Derreteram via quê? Prêmio, porque Chicago estava com o estoque apertado lá naquele ano de 2023 e Chicago permaneceu nos 15 dólares por bushel naquele ano de 2023 e quem caiu foi os nossos prêmios. Então eu vejo sim Chicago com uma boa liquidez. Lembrando que em junho, julho de 2024, o estoque americano para essa safra foi estimado em até 15, 16 milhões de toneladas. Depois foi cortando a safra americana, a safra velha, e os estoques desse ano, agora, que vai acabar agora, né, esse ano comercial, final de agosto, ficaram ali na faixa de 8,9 milhões de toneladas. E para o ano que vem caem abaixo de 8 milhões de toneladas. Então, esse menor estoque americano eu vejo como um grande fator de sustentação para Chicago, acima de 10,50, 10,40. Olhando para preço de soja aqui no Brasil, não é necessariamente a ponta Chicago que me preocupa pensando na estratégia do produtor brasileiro aqui. Me preocupa muito mais a questão de prêmios, de dólar, do que a própria ponta Chicago, que na nossa visão, nossos clientes sabem muito bem disso, já tenho posicionado há bastante tempo isso. Os estoques americanos mais baixos e o fato da produção lá não estar subindo dão solidez para a ponta bolsa americana. Muito bem. Esse aspecto de solidez é importante para a gente garantir aí pelo menos os preços lá em Chicago. Agora, só para entender melhor essa questão da discussão da isenção das refinarias, quando o mercado sobe, Cristiano, ele está avaliando que com isenção vai demandar mais soja, é isso, no final das contas? Na verdade, não, Alexander. A isenção acaba quando há uma obrigatoriedade lá, eles não tratam de percentuais de mistura, né? Eles tratam num volume bruto de mistura que tem que ter de biodiesel, por exemplo, no diesel, na questão do etanol com gasolina. E quando eles trazem isenções de pequenas refinarias, na prática eles estão dizendo que essas pequenas refinarias não precisam fazer a mistura, tá? Então isso levaria a Ah, um menor consumo, a um menor consumo. Mas o que está movimentando o mercado é essa incerteza se ele vai isentar ou não, e uma sinalização que para pequenas refinarias pode isentar, mas para grandes refinarias, que são o maior volume, não. Ou até que ele pode fazer com que as grandes refinarias supram o volume isentado das pequenas. Então, nessa incerteza, o mercado está subindo hoje. Mas quanto mais isentar, né, o governo aceitar que as empresas não cumpram a mistura, é pior para o mercado. Mas hoje, diante, como não há uma definição ainda se vai isentar ou não, se vai isentar só as pequenas ou as grandes, se vai fazer com que as grandes compensem a isenção das pequenas, o mercado subiu no risco, vamos dizer assim. ou seja, não é, digamos, um fundamento que vai nortear um movimento de alta, né, Cristiano? Depende dos próximos capítulos. O que se espera é que amanhã venham algumas notícias adicionais desse ponto e que haja uma decisão. É uma coisa que se arrasta já há bastante tempo, essas isenções ou não, já teve até processos jurídicos aí vinculados a essas pequenas refinarias. Então, não me parece algo muito sustentado no longo prazo.
O que vai sustentar no longo prazo é realmente essa balança de oferta e demanda, se teremos acordo comercial China e Estados Unidos ou não, como vai ser o comportamento de compras da China no Brasil, nos Estados Unidos. Isso eu vejo com muita mais solidez para o longo prazo. É um fator mais curto, claro, com um impacto importante, mas que gera uma pressão ou um suporte para o mercado mais no curto prazo. Boa. Bom, e o outro ponto que a gente também destacou aqui é a questão das vendas americanas que deram uma deslanchada essa semana. O que na verdade fica a dúvida é um movimento que veio para ficar, a soja americana está competitiva a ponto de atrair consumidores, e claro, você deixou bem claro que não tem ainda a participação da China, mas que isso pode vir a acontecer, dependendo, obviamente, dos acordos entre os dois países. Mas essa virada de chave que aconteceu essa semana, ela tem sustentação? Tem na questão do mercado americano hoje, a soja americana para esses embarques pós-colheita, né, principalmente de novembro em diante, ela é uma soja mais barata que a nossa, tá, Alexander? Ela é mais competitiva, até porque nós temos prêmios já bem altos, né, na nossa safra velha, né? Estamos trabalhando ali, deu uma caída nesses últimos dias com a alta em Chicago, mas próximo ainda de $2 por bushel, 1,80, 1,90, $2 por bushel nos prêmios. Então, naturalmente, esse é um período que a soja americana é mais competitiva que a nossa, sim, nessa janela de outubro, novembro, dezembro, janeiro, porque a gente tem uma oferta muito menor nessa época, né? Só que como a China ainda está em discussão do acordo, ainda não há um acordo na mesa, nada firmado, algo que pode acontecer da noite para o dia ou pode demorar um pouco, já que o prazo de negociação foi estendido por mais 90 dias, então pegaria ali setembro, outubro, novembro, não necessariamente vai se esperar até chegar ao final do prazo para iniciar as compras ou chegar a um acordo parcial ali que vigore só sobre a soja, mas fato é que os Estados Unidos vinham vendendo muito pouco até então. No acumulado do ano, eles estão com 5,85 milhões de toneladas. Esse número é péssimo? Não é tão ruim, tá, Alexander? Se você olhar o volume do ano passado para esse mesmo período do ano, muito parecido. E no final do ano comercial, eles venderam 11% a mais. Só que o fluxo tá lento, tá lento. E a China, que é o maior comprador, se não compra nos Estados Unidos para suprir o que ela precisa para outubro, novembro e dezembro, compra onde? Compra no Brasil. O Brasil está com a melhor campanha de exportações da história. Nós estamos com quase 92 milhões de toneladas já compromissados para embarque. É um fluxo muito bom. É muito provável que a gente consiga atender aqueles 107, 108 milhões de toneladas de exportação que estavam planejados desde o começo do ano. Então, o fato da China ainda estar comprando aqui no Brasil para essa janela que normalmente é dominada pelos Estados Unidos é o que está dando uma solidez bem forte, principalmente para a nossa soja disponível. Então, aquele produtor que ainda tem uma soja balcão, ainda tem uma soja em armazém geral ou em armazém próprio, ele está observando uma alta consistente desse mercado, justamente puxado por uma demanda muito forte. Mesmo com o dólar mais fraco, né, nesses últimos meses, bem mais fraco do que estava lá na colheita, os preços vêm gradualmente reagindo, a soja em dólar está se valorizando e, por consequência, a soja em reais também. Olha aqui a consideração que o Mário Klein está fazendo aqui na nossa participação aqui. Obrigado, Mário, pela participação. A alta na bolsa de hoje parece que deu uma bagunçada nos prêmios. Teve trading aqui no sul do país que saiu do mercado. Devido à instabilidade de prêmios, estamos fora do mercado hoje também. De Ou fato, seja, de se fato. sobe Chicago, compromete a gente aqui também, né? Sobe Chicago, o prêmio cai Chicago, o prêmio sobe. Isso é um padrão bem comum do mercado. Tanto que eu sempre falo para os clientes, quando você vê Chicago, prêmio e dólar subindo no mesmo dia, é porque é um baita de um fator positivo. Vários fatores ali convergem para dois desses itens, principalmente Chicago e prêmio, subirem no mesmo dia. O que a gente está observando hoje é uma queda ali de 10, 12 cents por bushel nos prêmios. Então, de fato, algumas empresas acabaram tirando o pé, a alta em Chicago também bastante grande, então nessa instabilidade, muitas empresas preferem ficar de fora, olhar o mercado de longe para depois voltar ali com uma proposta mais firme para o mercado. Mesmo com essa queda no prêmio, o balanço é positivo para preço, tá? O balanço é positivo para preço, a gente está falando de quase 20 pontos em Chicago, um dólar não oscilando muito hoje, então os prêmios sim acabam sendo penalizados pela alta em Chicago, mas no preço final ainda é positivo. Muito bem. Agora, quando a gente fala desse balanço positivo para a safra nova também, Cristiano? Para a safra nova, os contratos mais longos, eles estão operando com menos alta, né, um pouquinho menos. Para março, ele ficou entre 15 e 16 cents.
e a queda dos prêmios para a safra nova também são um pouco menores, 10, 8, 10 cents. Então tá subindo. Se você olhar o preço de ontem, né, preço final para as empresas que ainda estão no mercado, e o preço de hoje subiu também para a safra nova. Mas o conselho é participar ou esperar mais um pouco? Meu amigo, depende muito do que o produtor já fez até agora. Se não tem nenhuma venda, eu acho extremamente válido sim participar do mercado. Se já travou um volume consistente, já travou alguns custos, o mercado está mais firme. Vale um pouco de paciência. Mas aquele cara que está zeradinho, não vendeu nada, tem que, tem que realmente remunerar o mercado pela alta que ele deu hoje e nos últimos dias. Muito bem. Vamos continuar acompanhando esse mercado, né, Cristiano? Afinal de contas, as oportunidades vão aparecendo e o produtor precisa estar ligado a essas oportunidades aí para fazer sempre o melhor negócio. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se a gente consegue responder. É o Paulo Martim Bianco. Soja Spot deve subir mais? Você aconselha segurar mais um pouco ou põe para venda? Soja está muito firme, tá? Paulo, só me preocupa quanto tu tem de soja aí na mão, né? Eu acho que se você tiver aí num volume menor que 25% da sua safra, vai vendendo parceladamente, não vejo motivo de arroxo de sair vendendo desesperado, não. Há uma demanda consistente sobre a soja brasileira, os compromissos mostram ali uma exportação muito agressiva e ainda tem mais venda que ainda não entrou nos compromissos. A indústria local precisa de soja também para finalizar esse ano, nós ainda estamos em agosto, então tem muita coisa pela frente, não precisa se apavorar, não. E vender para o mercado interno pode ser uma boa estratégia, então, também, Cristiano? Hoje não há uma grande diferenciação ainda, tá, Alexandre, entre mercado interno e exportações quando se fala de soja. Normalmente a gente tem um descolamento maior do mercado interno a partir lá de outubro, novembro. Hoje, vender para exportação ou vender para o mercado interno, a condição é muito parecida. É, né? Tanto faz. O importante é Isso. participar e aproveitar as oportunidades no final das contas, né? Exatamente. Diferente do milho, tá? O milho, por exemplo, o mercado interno paga bem melhor que a exportação nesse momento. Vender milho é um bom negócio, então. Vender milho, se precisar vender milho nesse momento, né, ele vai encontrar propostas bem melhores no mercado interno, numa granja, numa fábrica de ração, numa fábrica de etanol, do Tá. que vai encontrar numa exportadora que hoje não há uma viabilidade muito boa para exportação de milho. Você pega um Porto de Santos aí pagando R$ 69, vamos pegar aqui o sul de Goiás, tem milho a 50, 51, não viabiliza mandar esse milho para o Porto, por isso que o mercado interno ainda paga mais. É, você foi bastante polido ao dizer é, não é o melhor momento, né, Cristiano? Mas, né, fazer o quê? Quem tá com milho na mão e precisa fazer caixa não tem muita alternativa, né? Não, o 30 do 8 está aí, né, Alexandre? Então, muitos compromissos são firmados para 30 do 8. O mercado de milho ele está firme, baseado numa restrição de venda por parte do produtor. Não há dúvidas que tem muito milho no mercado, não há dúvidas que vai entrar muito milho nos Estados Unidos, mas produção é uma coisa, oferta é outra. Se o produtor não quer vender, não tem oferta. E é isso que a gente está observando no milho. Produção tem muito milho armazenado, mas esse milho está sendo ofertado a conta-gotas. Imagina, acabei de colher meu milho agora, acabei de embolsar esse milho, vou vender por quê agora, se eu não tenho necessidade de caixa? Então, isso é um grande fator que está sustentando o milho no nosso mercado interno. Muito bem. Mas a tendência de pressão? Quando. No momento, não. Eu vejo o mercado de milho ainda firme, de curto prazo, tá, Alexandre? Me preocupa um pouco lá para o final do ano. Tem muito milho estocado e a nossa É, exportação está muito lenta. Está muito lenta. O milho americano é muito mais competitivo que o nosso nesse momento. A gente falou nos números de exportação de soja, né? 5,8 milhões de toneladas. Quando eu olho para milho, eles já exportaram, eles já venderam para exportação mais do que o dobro do ano passado. Nas últimas 3 semanas, a média tem sido acima de 2 milhões de toneladas por semana. O Brasil não está conseguindo embarcar nem 1,5 por semana. Então, e essa é a nossa janela de exportação. Então, a exportação do Brasil está muito lenta, isso nos leva a um cenário que vai ter muito milho ainda no final do ano, na virada do ano, os estoques vão estar bem maiores do que estavam em 2024. muito bem. Show de informação. Cristiano Palavra, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e obrigado também aos internautas que mandaram as perguntas, interagindo aqui e nos ajudando a tirar as dúvidas de quem participa conosco. Volte sempre, Cristiano. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Prazerzaço estar com vocês aqui. Grande Um abraço. grande abraço, até.